Atenção associados e associadas. Em 10 segundos, daremos início à nossa transmissão. Senhoras e senhores, chegou a hora de conhecermos os resultados da nossa cooperação e contribuirmos para o futuro da nossa cooperativa. Sejam bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021 do Sicoob Nosso Crédito, transmitida online exclusivamente pelo aplicativo Sicoob Mob. A todos os presentes, obrigado pela participação. E a partir de agora, acompanhe conosco a nossa Assembleia. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que recebemos os associados de forma virtual na primeira Assembleia Digital do Sicoob Nosso Crédito. Para dar início aos nossos trabalhos, apresentamos a composição da mesa. Senhor Leonardo Lima Diogo, presidente do Conselho de Administração. Elias Martins Amorim, diretor executivo-geral. Paulo Donizete Giraldelli, diretor executivo operacional. Rogério de Paris Loguércio, diretor executivo de risco, controle e compliance. Luiz Carlos Pedroso, coordenador do Conselho Fiscal. Vamos informar agora a forma de condução desta Assembleia para melhor aproveitamento de todos. A Assembleia será gravada e ficará disponível para os órgãos de auditoria e para o Banco Central do Brasil. Para melhor visualização da apresentação, recomendamos manter o celular na posição horizontal. Empregados, diretores executivos e conselheiros não têm direito a voto. A cada apresentação do item da ordem do dia, será disponibilizada oportunidade para manifestação de dúvidas e esclarecimentos sobre o item em questão, através do nosso chat. Nossa Assembleia será breve, porém é importante que todos assistam às apresentações até o final, quando será disponibilizada a votação. Para dar início aos trabalhos, vamos passar a palavra ao presidente Leonardo Lima Diogo. Boa tarde a todos. Nós vamos retirar a máscara no momento que estivermos fazendo uso da palavra e, claro, seguindo todas as recomendações sanitárias para manutenção e zelo da nossa integridade física, nossa saúde. Antes de darmos início ao nosso processo assemblear, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Nosso Crédito, nomeio como secretário dessa Assembleia o nosso diretor de risco, controle e compliance, Rogério Paris Loguércio, para fins de secretariá-la e lavrar as respectivas atas. Dessa forma, indago ao nosso secretário se há quórum suficiente para a instalação do processo assemblear. Sim, presidente, há quórum suficiente. Uma vez a existência do quórum para a realização da nossa Assembleia, queremos, antes de dar início à mesma, elevarmos nosso pensamento a Deus, agradecermos o nosso Criador pelas benéficas que tem feito à nossa vida e pelos resultados e os trabalhos conquistados no exercício do ano de 2020. Agradecemos também aos nossos cooperados, atores principais da nossa existência, pessoas que são vinculadas ao nosso propósito de conectar pessoas a fim de promover justiça financeira. Não poderíamos deixar também de agradecer os nossos conselheiros do Conselho de Administração do Sicoob Nosso Crédito, Sr. Carlos Roberto Maia, Jairo Montaldi, João Carlos Peroni, Maria Hortência de Souza, Lívia Colombaroli, Rosimeire Santos Ribeiro Pinto, bem como os nossos conselheiros fiscais, Luiz Carlos Pedroso, Dalva Maria de Queiroz, Mosair Ferreira Lara, Aloysio Volpe de Souza, Marcelo Domingos Miquelado da Silva, Nelson José da Silva. Um agradecimento especial a todos os nossos colaboradores, assim chamamos de cooperadores, que de uma forma cotidiana são responsáveis por esse sucesso. Sucesso esse alcançado pela liderança, pelo comprometimento dos nossos diretores executivos. Então agradeço a pessoa do Elias Martins Amorim, nosso diretor-geral. Agradeço
Paulo Donizete Giraldelli, nosso diretor executivo operacional, Rogério Paris Louguerço, diretor de risco, controle e compliance. E a todos vocês que estão comprometidos com esse propósito, com esse trabalho de realizarmos a nossa primeira Assembleia Digital. Vivemos um ano extremamente disruptivo. O ano de 2020 foi um ano desafiador. E nesse desafio todo, o Cicobi Nosso Crédito conseguiu compatibilizar 2 vetores importantíssimos à mantença de uma sociedade, que é a saúde física, a saúde mental das pessoas, mas também a saúde econômica da região onde nós estamos. Essa saúde econômica pode ser transmitida e visualizada pelos resultados que serão apresentados aos senhores nesse vídeo explicativo que ora será apresentado para fins de melhor entendimento e, posteriormente, análise de todos. Dessa forma, vamos então apresentar um vídeo explicativo das conquistas realizadas pelo Cicobi Nosso Crédito no ano de 2020. O Cicobi Nosso Crédito apresenta resultados traduzidos em números que consolidam nossa força e solidez. Chegamos ao final do exercício de 2020 com 20.027 cooperados, um crescimento de 4,94% em relação ao ano de 2019. Nossa centralização financeira, no exercício de 2020, teve um crescimento de 51,27% e passamos de 217,9 milhões. Já as operações de crédito chegaram a 323,1 milhões de reais. O crescimento em relação a 2019 foi de 36,72%. Atingimos um pouco mais de 580,3 milhões de ativos ao final de 2020, o que representa um crescimento de 37,86% em relação a 2019. 64,96% foi o nosso crescimento em depósito à vista, que em 2020 passou de 106,04 milhões. Já o depósito a prazo cresceu 27,78%, atingindo mais de 276,5 milhões de reais. 382,5 milhões foi o total de depósitos da cooperativa em 2020, atingindo um crescimento de 36,29% em relação ao ano de 2019. O patrimônio líquido da cooperativa evoluiu de 75,2 milhões em 2019 para 81,8 milhões em 2020, representando um crescimento de 8,76%. Comparado ao ano anterior, o capital social evoluiu 12,84% e atingiu 14.470.000 reais em 2020. Nossas reservas de lucros subiram para mais de 65 milhões, crescimento de 11,10%. Nossos cooperados economizaram em média R$ 4.614,91 por ano por trabalharem com a nossa cooperativa. E no exercício de 2020, o Cicobi Nosso Crédito chegou a um resultado de sobras no valor de R$ 9.438.586,47. Deste resultado bruto de 9,4 milhões, de acordo com o Estatuto Social do Cicobi Nosso Crédito, foram transferidos o valor de R$ 619.634 para FATES, Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, e também R$ 6.498.176 para o Fundo de Reserva Legal. Contudo, fica à disposição da Assembleia o resultado líquido de R$ 2.320.777. Dessa forma, o Cicobi Nosso Crédito finaliza o exercício de 2020 de maneira muito satisfatória, viabilizando o crescimento e desenvolvimento econômico de seus cooperados, estando sempre alinhado ao seu objetivo constitutivo em ser uma cooperativa de crédito. Lembrando que os números apresentados nessa assembleia
foram todos disponibilizados no nosso site, foram disponibilizados nos aplicativos, nos informativos, para fins de análise dos nossos cooperados. Esses números refletem um resultado de conquista de um trabalho árduo, de um trabalho assertivo e de um trabalho construído de uma forma bastante austera, haja vista que o ano de 2020 foi um ano realmente muito desafiador. Esse relatório que foi apresentado, ele é um relatório que consta o item 1 do nosso edital, motivo pelo qual eu peço para o nosso diretor-geral, o senhor Elias Martins Amorim, para fazer a leitura do parecer da auditoria externa, KNAC. Por gentileza, senhor Elias. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. É um imenso prazer e muito agradável estar aqui com saúde e muita paz em todas as nossas agências, com todo o nosso quadro, diante de todos esses problemas que o mundo está passando. Relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis. Ao Conselho de Administração, à administração e aos cooperados da Cooperativa de Crédito Nosso Crédito Limitada, Cicobi Nosso Crédito, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito Nosso Crédito Limitada, Cicobi Nosso Crédito, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas do resultado abrangente das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito Nosso Crédito Limitada, Cicobi Nosso Crédito, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Belo Horizonte, Minas Gerais, 12 de fevereiro de 2021. Luciano Gomes dos Santos, contador CRC, RS 59.628, KNAI 3087. Muito obrigado, Elias, pela leitura do parecer. Convidamos também o coordenador do Conselho Fiscal, senhor Luiz Carlos Pedroso, para realizar a leitura do parecer do Conselho Fiscal do Cicobi Nosso Crédito. Com muita satisfação que eu faço parte dessa equipe, como coordenador do parecer do Conselho Fiscal do Cicobi. Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Nosso Crédito Limitada, Cicobi Nosso Crédito, reunido em 25 de fevereiro de 2021, em cumprimento ao artigo 93, inciso 4º do Estatuto Social, declara para os devidos fins legais e estatutários que procedeu a minucioso exame dos documentos e peças contábeis, que compreendem o balanço geral relativo ao exercício de 2020, e encontrou tudo na mais perfeita ordem. Em nossa opinião, as informações constantes dos respectivos documentos representam a real posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito Nosso Crédito Limitada, Cicobi Nosso Crédito. Assim, somos unânimes e favoráveis à aprovação das contas. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 25 de fevereiro de 2021. Luiz Carlos Pedroso, coordenador, Dalva Maria Queiroz, secretária, Mosair Ferreira Lara, conselheiro efetivo. Muito obrigado, Luiz Carlos Pedroso, nosso coordenador do Conselho Fiscal. Esse relatório que foi apresentado e a leitura dos pareceres é referente à prestação de contas do exercício contábil do ano de 2020. Vou perguntar para a mesa que está controlando os nossos trabalhos agora, assim composta pela senhora Ana Paula Bandeira de Lima, pelo Sérgio e pelo Léo Castellani e a Solange, para ver se existe alguma dúvida de algum cooperado e colocamos à disposição para esclarecê-la.
Por gentileza, existe alguma manifestação? Não? Então passaremos ao item 2 do nosso edital, que diz respeito à destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício do ano de 31 de dezembro de 2020. Com referência à destinação das sobras líquidas, o Conselho de Administração, alinhado com todo o nosso planejamento estratégico, assim consolidado com a nossa diretoria executiva, tem a seguinte proposta a ser referendada por esse processo assemblear. Das sobras líquidas à disposição da GO, cuja importância corresponde a R$ 2.320.777,09, nós intencionamos distribuir a importância de R$ 500 mil em conta corrente aos nossos cooperados. E o saldo de R$ 750 mil a ser transferido em cotas de capital social. E o valor remanescente, ou seja, a importância de R$ 1.070.777,09 a ser destinados à composição da reserva legal. Assim entendemos ser de extrema importância, algo muito relevante para fins de sustentabilidade do Cicobi Nosso Crédito. Lembramos que vivenciamos um momento muito disruptivo, em decorrência a um contexto biológico que está afetando por demais a nossa economia e bem como os negócios nossos cooperados. Entendemos ser importante ser realizado assim esse procedimento de distribuição de sobras. Pergunto à mesa se existe alguma dúvida dos nossos cooperados, alguma manifestação, com referência ao item 2 do edital, motivo pelo qual passaremos para o item 3. Estamos autorizados a passar para o item 3 do edital? Então, o item 3 do edital diz respeito ao estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras. O Conselho de Administração, juntamente com a nossa diretoria executiva, entende que essa distribuição de sobras, ou a forma mais adequada e correta para atingir toda a participação dos nossos cooperados, diz respeito à seguinte forma: 30% do valor a ser distribuído pelo saldo médio de depósito a prazo, 30% saldo médio de depósito à vista, 10% juros pagos em utilização de limites de crédito, cheque especial, e 30% para aqueles cooperados que realizaram operações de empréstimo com o Cicobi Nosso Crédito, excluindo os recursos repassados, face que já possui uma natureza de juros remuneratórios mais atrativos. Entendemos que assim conseguimos atingir maior número de participação de cooperados e retribuir de uma forma mais isonômica, haja vista que esses resultados são construídos por meio do mutualismo financeiro dos nossos cooperados em trabalharem com o Cicobi Nosso Crédito. Uma vez estabelecida essa fórmula, essa maneira de cálculo de rateio, pergunto aos senhores cooperados se tem alguma dúvida ou se há alguma manifestação via chat, motivo pelo qual o nosso diretor de risco compliance está auferindo ali na mesa se há manifestação de cooperados. Rogério, por favor, suas manifestações. Presidente, tem uma manifestação, vou retirar a máscara para facilitar o áudio. Tem uma manifestação de um associado questionando que, em virtude do momento da pandemia, se não seria melhor ou mais prudente distribuir mais valores em conta corrente ao invés das reservas. Nós agradecemos a participação do cooperado, muito obrigado pela sua participação. De certa forma, sim, mas nós entendemos que a atividade social que a cooperativa desenvolve em conseguir ser mais barata aos cooperados e poder levar alento a esses, enquanto esses de fato precisam, é necessário que ela tenha sua pujança econômica, é necessário que ela esteja de fato muito fortalecida no contexto de suas reservas. Motivo pelo qual, se nós utilizarmos todos os recursos de sobras a serem divididos pelos mais dos nossos 20 mil cooperados,
A expressividade dessa distribuição ela torna-se, de certa forma, bastante inexpressiva ao cooperado. Mas se essa reserva ela volta a compor o patrimônio líquido da cooperativa, essa reserva ela de fato torna-se mais robusta. Ela consegue ter uma efetividade maior, ela tem um ganho de escala maior. Lembrando também que nunca em um determinado momento se fez tão necessário a existência das cooperativas de crédito. O Cicobi Nosso Crédito manteve suas portas, suas agências abertas no momento da pandemia e foi uma das instituições que mais gerou alento aos nossos cooperados, criando linhas de créditos mais atrativas. Trabalho este direcionado e liderado pelas nossas diretorias executivas. E isso só fez possível, né, Elias, graças ao número do nosso patrimônio líquido. Então nós entendemos que, muito embora se fosse um ano atípico, essa distribuição poderia ocorrer de uma forma mais confortável, mas nós entendemos que o momento agora é, de fato, criar robustez ao Cicobi Nosso Crédito. Motivo pelo qual, assim, nós almejamos a mantença. Volto a indagar o nosso diretor de risco, controle e compliance, a mesa controladora das perguntas de charts. Pergunto se foi respondida a questão, se o cooperado ainda almeja maiores esclarecimentos ou se há necessidade de alguma manifestação sobre esse item. Presidente, a maioria das questões faz referência a esse mesmo assunto, sobre a distribuição e os valores. Mas tem mais uma questão aqui que tem um associado perguntando quando será acreditado em conta corrente o valor da distribuição de sobras. Obrigado pela participação, pela pergunta do nosso cooperado. Uma vez aprovada o processo assemblear, a distribuição da sobra será realizada amanhã. Então, nós já tivemos o histórico de creditar valores no mesmo dia da realização da assembleia. Como nós estamos realizando a assembleia, iniciamos às 17 horas, a nossa mesa controladoria não teria tempo suficiente para realizar o crédito no mesmo dia, motivo pelo qual será acreditado amanhã nas contas dos nossos cooperados. Mais alguma pergunta, necessidade de algum esclarecimento? Podemos passar para o próximo item do edital? Conferindo, a nossa mesa diretora acabou de conferir, sim, podemos passar. Então, nós estamos agora no item 4 do edital da nossa Assembleia, que diz respeito à eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal do Cicobi Nosso Crédito. Comissão Eleitoral Originária ela é composta por cooperados responsáveis por validar o registro de chapas em qualquer processo eleitoral, procedimento eleitoral. Trata-se de uma chapa única e compõe essa comissão um seleto grupo de cooperados, pessoas nobres do Cicobi Nosso Crédito. Comissão Eleitoral Originária, efetivos: Walterson de Paula Grilo, Samuel Anderson Queiroz da Silva, Michel de Zaró Gonçalves. E suplentes: doutora Giovana Carvalho Pasquini, José Natal de Medeiros, Rita Aparecida Lataro. Eu quero aproveitar esse momento, pedir licença aos meus amigos, meus diretores, ao meu coordenador do Conselho Fiscal e abrir um parênteses e desejar os nossos sentimentos à família da senhora Rita Aparecida Lataro, face que infelizmente no dia de hoje faleceu o tio dela, o Jacinto Lataro, que também é o nosso cooperado, uma pessoa de convívio de todos nós, nas nossas agências, e motivo pelo qual nós deixamos os nossos sentimentos, pedimos ao nosso bom Deus que dê muita misericórdia a toda a família enlutada. Com referência à Comissão Eleitoral Recursal, assim ela é composta: doutora Ana Paula Rezende Ferraz Rodrigues, Fernando de Miranda Jorge, Carlos José de Paula, Luiz Eduardo Rosado, José Antônio Pedrosa e Edivânia Aparecida de Paula Freiria. São pessoas nobres, pessoas cooperativistas que estão sempre presentes nos auxiliando à construção de uma cooperativa cada vez mais pujante, cada vez melhor. Com referência
esse item do edital, o item 4 do edital, pergunta à nossa mesa diretora se alguém tem alguma dúvida ou conheça algum fato que possa desabonar as pessoas que aqui foram nominadas. Sem manifestação sobre esse item, passaremos para o item 5 do edital, que diz respeito à revisão da política de remuneração dos conselheiros, de administração fiscal e da diretoria executiva. A respeito desse item, o Cicobi Nosso Crédito, assim alinhado com a diretoria executiva, com o nosso conselho de administração, vem dizer aos senhores que não vai realizar nenhum ajuste em critérios de remuneração dos nossos diretores, nem dos conselheiros, nem de nenhum outro membro. Apenas há uma questão sistêmica que diz respeito ao ticket alimentação ao presidente do Conselho de Administração. Por que há essa questão sistêmica? Porque todos os diretores, todos os funcionários, assim recebem um ticket de alimentação na importância de R$ 1.000 mensal, e por uma questão de nós termos um tratamento isonômico com todos os cooperadores do Cicobi Nosso Crédito, essa questão vem à tona e está colocando a preço dos senhores. Há um outro critério, que é a utilização de veículos em caráter pessoal e profissional, assim estendido para os diretores e para o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Nosso Crédito e conselheiros, tanto de administração quanto fiscal, quando estes estão realizando atividades profissionais em deslocamentos, em viagens, em cursos, treinamentos e atividades correlacionadas à administração do Cicobi Nosso Crédito. Lembrando que todos possuem a dedicação integral à condução dos trabalhos da cooperativa, assim estendido ao presidente do Conselho de Administração e aos diretores executivos. E isso é uma questão regulamentar apenas de ordem sistêmica. Pergunto à nossa mesa diretora, a controladoria, se existe alguma dúvida, alguma manifestação dos cooperados a respeito desse assunto. Então, passaremos para o próximo item do edital, que diz respeito a assuntos diversos de interesse da sociedade. Presidente, só para fechar um assunto que pode ter ficado não respondido, se o senhor permite. Sim, fica à vontade. O associado Edemildo de Padua Nóbrega questiona também se seria possível a inversão dos valores a ser distribuídos em conta corrente e conta capital. Mas creio que o senhor já se explanou sobre esse assunto. Tem outra questão que chegou aqui também, Sebastião Borges Júnior, sobre a apresentação do ativo e passivo e do balanço patrimonial. O objetivo da Assembleia, para ser de forma mais didática e em um tempo menor possível, foi apresentado o vídeo institucional que compõe as bases do balanço patrimonial. Mas, se for desejo de todos, no próprio aplicativo MOB, tem um relatório, tem um caminho chamado Arquivos. Ele consta o edital de convocação e o relatório de gestão. E nesse arquivo está disponível o ativo, passivo, patrimônio líquido, de forma bem detalhada. Então, fica a dica, caso alguém queira aprofundar mais nos números, está disponível no próprio aplicativo e no nosso site. Pelo que eu entendi, a pergunta do cooperado é se há possibilidade da inversão dos valores da distribuição, ou seja, R$500 mil para a costa de capital e 750 mil para a disponibilização em dinheiro. É essa a pergunta, Rogério? Sim, é essa a pergunta. Com a finalidade de responder essa pergunta, eu vou convidar o nosso diretor executivo geral, Elias, para nos auxiliar na condução desses trabalhos e fazer essa resposta. Por gentileza, Elias. Boa tarde, Edemildo. Obrigado pela pergunta aí. É o seguinte, é possível sim. E aí o nosso presidente pode levar à votação essa opção. Então, foi uma sugestão do Conselho de Administração e da diretoria a fazer essa forma. Mas, se quiser alterar, aí o nosso presidente leva à votação R$700 mil em conta corrente e 500 mil em cota capital. E a outra situação também. Então, ele leva as duas opções à votação. Nós vamos fazer o seguinte, como há uma sugestão de um cooperado, e nós conversamos aqui, nós entendemos ser possível, até os nossos conselheiros de administração também estão todos presentes,
de nós invertermos a regra. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos disponibilizar em dinheiro em conta corrente R$750 mil e em cotas de capital social R$500 mil. Acreditamos que dessa forma nós vamos conseguir compatibilizar o interesse dos nossos cooperados e o interesse da mantença e sustentabilidade do Cicobi Nosso Crédito. Então, o item de aprovação do edital só vai ser aprovado essa fórmula, esse único item, porque nós temos uma questão prática, nós não conseguimos disponibilizar uma questão, duas opções. Então, uma vez acolhida, acatada a participação do nosso cooperado, entendemos ser possível essa solicitação e ela está deferida, motivo pelo qual o item, deixa eu retornar aqui, o item 3 do edital, é o item 3, né, Sérgio? O item 3 do edital será composto da seguinte forma. O item 2, R$750 mil será distribuído em dinheiro na conta corrente do cooperado e R$500 mil será distribuído em cotas de capital social aos nossos cooperados, observando e respeitando toda aquela proporcionalidade anteriormente mencionada. Lembrando que essa distribuição nós estamos realizando a importância de R$1.250.000, né, Elias? Em decorrência de um ano extremamente disruptivo, difícil, mas somos uma cooperativa e praticamos o verdadeiro cooperativismo. Então, a sugestão do nosso cooperado foi atendida e será respeitada. Passando agora para o item 6 do edital, que diz respeito a assuntos diversos de interesse da sociedade, eu quero apresentar para vocês um assunto que é de muito bom grado dizer, é muito palatável mencionar esse assunto. É um agradecimento especial. Pois não. Antes da gente entrar nesse assunto, posso já entrar numa pergunta que faz referência a isso? Sim, fica à vontade. Tem uma pergunta aqui do Bruno Oliveira Ferreira dos Reis, referente à votação do estatuto. Ele questiona se não seria possível ter encaminhado por antecedência para os associados para saber o que está sendo alterado ou não. Então, só estou fazendo essa referência agora, porque isso vai ser explicado exatamente agora. O presidente vai dizer exatamente quais são os pontos que vão ser alterados. Então, isso já responde a pergunta que você vai entrar no assunto agora. Na verdade, eu ainda estou no item 6, assuntos diversos de interesse da sociedade, ainda estamos na Assembleia Geral Ordinária. O próximo ponto nós passaremos, Bruno, para a Assembleia Geral Extraordinária, e aí sim nós iremos detalhar todas as alterações estatutárias propostas. Mas em assunto de interesse geral dessa Assembleia, eu trago a vocês um assunto bastante palatável, prazeroso de dizer. Primeiro se faz presente aqui a participação de um cooperado nosso, o senhor Carlos José dos Reis, carinhosamente conhecido e nominado como Carlinho do Zico. E o que nos traz essa satisfação de tê-lo aqui conosco também é que ele, além de ser um cooperado nosso, ele também está representando o Cicobi Paraisocred, que é uma cooperativa de crédito, co-irmã do Cicobi Nosso Crédito, pessoas nobres, amigos nossos. Então nós queremos aqui reconhecer, agradecer o trabalho da intercooperação, o trabalho da amizade, da prática do verdadeiro cooperativismo de crédito, na pessoa do presidente Maurício Mafra, do vice-presidente Carlos José dos Reis, o nosso querido Carlinho do Zico. Muito obrigado, Carlinho, pela sua presença, por estar aqui conosco, por estar participando aqui nos bastidores do nosso processo assemblear, e o agradecimento a todos do Cicobi Paraisocred, essa cooperativa co-irmã nossa, que muito tem feito pela nossa comunidade, pela nossa cidade, assim como o Cicobi Nosso Crédito. Em assuntos gerais, diversos de interesse da nossa sociedade, nós colocamos esses agradecimentos. Nesse momento, nós passaremos então para a Assembleia Geral Extraordinária. Antes, pergunto ao Rogério, a nossa mesa diretora, se algum cooperado tem alguma manifestação, algo que gostaria de mencionar em assuntos diversos, interesses gerais? Não?
Então, passaremos para a Assembleia Geral Extraordinária do Cicobi Nosso Crédito. Essa Assembleia Geral Extraordinária, assim realizada com a finalidade de alteração de alguns itens no nosso Estatuto Social. Nós estamos transmitindo para os senhores agora a leitura, a redação dos itens que, uma vez sendo aprovado, sofrerão alterações no Estatuto Social do Cicobi Nosso Crédito. A proposta de alteração no artigo 21 diz respeito sobre o prazo de readmissão de associados que pediram demissão, que foram eliminados ou excluídos. Anteriormente, o artigo fazia referência somente aos associados que pedissem demissão. Então, compõe agora a nova redação o termo eliminados ou excluídos. Podemos passar para o próximo item, por gentileza. No artigo 29, a alteração proposta é a retirada da expressão da respectiva correção monetária, calculada desde a data da aprovação pela Assembleia Geral do balanço do exercício em que se deu o desligamento do associado até o dia útil anterior à devolução, bem como, atualmente o sistema não está apto a fazer a correção automaticamente e nós não utilizamos essa prática, motivo pelo qual é proposto essa alteração no nosso Estatuto Social. Por gentileza, o próximo item, que diz respeito à seção 2 do resgate ordinário das cotas partes. Aqui é proposto a exclusão da alínea A, por se tratar de correção monetária não aplicada pela cooperativa. E o próximo item, na linha B, aqui é proposto a exclusão da linha B, porque a eliminação já é tratada na seção sobre o desligamento do associado da cooperativa. Não teria finalidade a mantença dos dispositivos nos artigos. No próximo, a redação proposta diz respeito à seção 3, com alguma alteração no parágrafo 2º, de forma que o parágrafo faz referência à comunicação aos associados através de circulares, que agora passa a ser por meio eletrônico. Então, é apenas essa pequena alteração, face que estamos vivendo em um mundo muito mais digital, e aí se faz necessário a nossa compatibilização com a realidade, com o nosso novo modelo, nosso novo modus operandi. A próxima proposta, que diz respeito ao artigo 55, onde é proposto que as decisões de aquisição e oneração de imóveis de uso próprio da cooperativa passem a ser de competência da Assembleia Geral Ordinária. Anteriormente, era apenas do Conselho de Administração. Há uma inteligência na inclusão desse artigo, a fim de que o processo assemblear será o processo competente para decidir critérios de imobilização do patrimônio da cooperativa. Algo que anteriormente era realizado apenas pelo Conselho de Administração. Então, essa proposta é apenas para essa inclusão. Na seção 1, onde diz respeito das condições de ocupação de cargos estatutários, há uma proposta de exclusão. Propõe a exclusão dos itens que faz referência às condições de ocupação de cargos estatutários, pois serão adotadas as condições pelo Banco Central do Brasil. Entendemos que muitas vezes no nosso Estatuto Social há uma redundância de dispositivos já previstos nas circulares, regulamentos e normatizações do Banco Central. Então, não teria o porquê ter a inclusão do mesmo na ordem estatutária. Com referência ao inciso 11 da seção 1, que diz respeito das condições de ocupação de cargos estatutários, propõe condições de habilitação a cargos estatutários exigidos pelo Banco Central do Brasil, no que se refere a não ter sido inabilitado em processo administrativo. Também é uma nova inclusão com a finalidade da mantença das normatizações pelo nosso órgão regulamentador, que é o Banco Central. O próximo dispositivo, que é o item 12, das condições de ocupação de cargos estatutários,
propõe condições de habilitação a cargos estatutários exigidos pelo Banco Central do Brasil, como formação acadêmica técnica ou experiência comprovada na área. Se faz necessário a mantença de pessoas com capacidade técnicas como membros de conselhos de administração ou conselho fiscal, haja vista que o Cicobi Nosso Crédito possui números econômicos bastante robustos e trabalhar no cenário econômico é algo que realmente que exige conhecimento, destreza para o exercício das atividades laborais. Então, apenas essa proposição. No item 13, propõe condições de habilitação a cargos estatutários exigidos pelo Banco Central do Brasil, como ser associado ativo, não possuir operações registradas em prejuízo nos sistemas de informações de crédito. Ou seja, além de ter os requisitos de conhecimentos técnicos para o exercício das atividades laborais, também se faz necessário que o proponente não tenha sido registrado em seu CPF qualquer tipo de informação que o desabone nos sistemas de informação de crédito. Nada mais justo que quem vai administrar a cooperativa consiga administrar seus negócios, suas atividades, de uma forma bastante cautelosa e idônea. Com referência ao inciso 15, diz respeito ao seguinte: condições de habilitação a cargos estatutários exigidos pelo Banco Central do Brasil, no que se refere à participação em gestão que teve suas contas reprovadas pela respectiva Assembleia. Ou seja, aquele proponente que, porventura, figurou como conselheiro, presidente, diretor de uma instituição que, certa vez, teve suas contas desaprovadas, muito embora tenha algumas condições pessoais atendidas aos requisitos para o exercício do cargo, não poderá exercer suas atividades no conselho, na diretoria do Cicobi Nosso Crédito, se figurou no currículo dele uma desaprovação em outras administrações anteriores. É um critério de cautela, é um critério realmente salutar. Lembrando que essas alterações propostas, elas são vinculadas a uma questão sistêmica também das diretrizes do Cicobi Central Crediminas e do Centro Cooperativo Cicobi. Com referência ao parágrafo 12, que diz respeito das condições de ocupação de cargos estatutários, aqui a alteração é para melhor esclarecimento sobre a proibição de representantes de pessoa jurídica aos cargos estatutários da cooperativa, exceto se ele já for associado à pessoa física. Então, nada mais é do que uma explicação a respeito da ocupação de cargos, muito embora as pessoas jurídicas tenham a sua personalidade jurídica, assim reconhecida pelo nosso direito pátrio, elas não possuem a pessoalidade jurídica, motivo pelo qual as pessoas representantes de pessoa jurídica precisam ser nossos cooperados para que possam ter o caminho de ingresso em cargos estatutários, muito embora às vezes já participam de processos assembleares como representantes de pessoas jurídicas. Então, se faz necessário o critério da pessoalidade. Com referência ao parágrafo 9º, diz respeito ao que é um associado ativo. Então, nesse parágrafo, é definido o que é um associado ativo para fins de atendimento das condições de elegibilidade. Associado ativo tem que ter mantido, num período de 6 meses, operações ativas e passivas com o Cicobi Nosso Crédito. E isso legitima para figurar como um candidato a ocupar algum cargo, conselho de administração ou conselho fiscal. Não basta a pessoa só associar-se, se faz necessário, no mínimo de 6 meses, a mantença de operações creditícias no polo ativo ou no polo passivo com a cooperativa. Já no parágrafo 10, diz respeito ao seguinte: é descrita uma operação em prejuízo para fins de atendimento às condições de elegibilidade. Operação em prejuízo é aquela considerada contabilmente como perda e registrada no sistema de informações de crédito. Então há uma explicação, a redação vem explicar o que é considerado uma operação em prejuízo e ela vem trazer aí toda essa explicação. Então é só mesmo uma questão explicatória essa proposição.
Já no parágrafo 11, propõe a regulamentação de análise das operações em prejuízo dos candidatos a cargos estatutários, bem como as demais condições, pela comissão eleitoral originária. Ou seja, vocês percebem que todas essas propostas de alterações, há uma interdependência, há um critério de correlação para que o texto redacional do Estatuto seja de fato congruente, seja de fato convergente à mesma intenção, que é a questão asseguratória das pessoas que porventura venham ocupar cargos na cooperativa. Com referência ao parágrafo 13, propõe que a diplomação em cargo público impedirá a candidatura em cargos estatutários na cooperativa. E há razão de ser para esse dispositivo, porque uma vez a pessoa exercendo atividade na cooperativa, ela não vai poder exercer uma atividade político-partidária. Não há como servir a dois senhores ao mesmo tempo. A dedicação, ela é uma dedicação quase que integral, então, bem dizer, integral, então não há essa possibilidade. E o que vai também em consonância ao parágrafo 14, que diz respeito que, nesse artigo, será definido cargos públicos impeditivos à candidatura de cargos estatutários, quais sejam vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual e federal, senador, governador, vice-governador, presidente da República, vice-presidente da República, ou seja, todo e qualquer cargo eletivo impede que a mantença ou a propositura para o exercício de um cargo junto ao Conselho de Administração do Sicoob Nosso Crédito. Com referência ao parágrafo 15, propõe que um candidato só poderá fazer parte de uma chapa concorrente, independente de sua administração, independente se para o Conselho de Administração ou fiscal. Lógica existe nesse dispositivo. Senão o candidato poderia se candidatar em um mesmo momento para uma chapa de Conselho de Administração, em outro momento, ou no mesmo momento, para uma chapa do Conselho Fiscal. E aí ele permaneceria naquela chapa que fosse vitoriosa. Então, só há possibilidade de escolha de uma única participação em uma única localidade. Ou seja, só Conselho de Administração, só Conselho Fiscal. Já no parágrafo 16º, dispõe sobre pré-requisitos considerados desejáveis na política de sucessão de administradores do Sicoob Nosso Crédito, porém não obrigatórios ou impeditivos à candidatura ao exercício do cargo da cooperativa. Essa política de sucessão é uma política que já foi aprovada por um processo assembleário anterior, e nessa política de sucessão ela prevê requisitos para o exercício do cargo que diz respeito ao conhecimento, condutas ilibadas, pessoas de capacidade para o exercício das atividades laborais. E já no inciso 17, diz respeito que as competências do Conselho de Administração, deliberar sobre a aquisição de bens imóveis de uso próprio da cooperativa. Essa deliberação sobre a aquisição de bens imóveis de uso da cooperativa foi proposta como matéria já na Assembleia. Então, apenas essa alteração redacional. E com referência à subseção 5 da outorga de mandato, autoriza a outorga excepcional pelos diretores executivos de mandato a empregado da Crediminas. Felizmente, nunca aconteceu na história do Sicoob Nosso Crédito e nós temos uma diretoria altamente capaz, mas se uma vez se for necessário, há uma previsibilidade estatutária de uma atividade sistêmica que nós temos, que é a possibilidade de um diretor da nossa Central Crediminas exercer, ainda que temporariamente, as atividades de algum diretor executivo do nosso Sicoob Nosso Crédito. É apenas uma inclusão sistêmica assim realizada. Com referência ao artigo 93, que diz respeito às disposições finais, regulamenta e autoriza as reuniões e assembleias da cooperativa de forma digital em tempos normais que não da pandemia. Há uma inteligência a esse artigo, uma vez que nós estamos cada vez mais familiarizados à utilização dos meios eletrônicos nos nossos afazeres.
Assim estamos fazendo hoje, em decorrência ao contexto da pandemia que estamos suportando, mas uma vez passado esse momento e tendo as condições de sua normalidade, uma vez o Cicobi Nosso Crédito intencionando, já estaremos autorizados a realizar nossos processos de comunicação, de relacionamento com os nossos cooperados por meio digital, assim previsto nesse artigo. Com referência ao artigo 94, já estamos próximo do fim, diz respeito à autorização de documentação digitalizada para fins de associação no Cicobi Nosso Crédito, seguindo também a mesma inteligência do artigo anterior. Haja vista que os meios tecnológicos estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, no nosso cotidiano e nas nossas atividades operacionais. As demais alterações estatutárias propostas serão necessários apenas para fins de renumeração dos artigos, incisos, parágrafos e itens do Estatuto vigente, não alterando em nada os seus textos redacionais, a sua finalidade e as redações anteriormente constitutivas. Uma vez apresentada de uma forma bastante célere, faz que o acompanhamento desses trabalhos pelo meio dos aplicativos e as informações talvez sejam desconfortáveis para os nossos cooperados, lembrando que essas alterações, essas propostas, foram todas anteriormente disponibilizadas no nosso site, no aplicativo do Cicobi Mob, no item arquivos, para conhecimento e análise dos nossos cooperados. Uma vez assim apresentando, pergunto à mesa diretora dos trabalhos se há alguma participação dos cooperados, se há alguma dúvida. Por gentileza, Rogério. Presidente, desse tema não há nenhuma dúvida, mas aproveitando que teve uma pergunta anterior, se o senhor me permitir ler a pergunta e inclusive respondê-la, algumas pessoas questionando se todos podem votar, independente de ter feito a inscrição prévia ou não para a Assembleia. Então, se o senhor me permite responder, todos podem sim votar, independente da inscrição. Daqui a pouco a gente vai passar um vídeo ensinando como se vota, então todo mundo que está presente vai poder participar sim, independente de ter ou não feito uma inscrição prévia. Ainda sobre um item anterior, eu gostaria de citar uma pergunta aqui, se o senhor me permitir. Claro, Rogério, fica à vontade. Uma dúvida do senhor Paulo Roberto de Miranda, questionando também aquela questão da distribuição de sobras, se não poderia ser distribuído o valor total. Aí eu acho que o senhor Elias tem a resposta, só um minutinho. Vamos passar a palavra para o Elias, depois eu gostaria de fazer uma manifestação a respeito desse assunto, que de fato é bastante natural, né? Afinal, é a conquista dos nossos cooperados, né? Então, Elias, por gentileza. Boa tarde, Paulo Roberto Miranda e todos novamente. Nós crescemos muito nesse ano de 2020. E a necessidade da gente continuar crescendo, nós estamos com muita liquidez. E a gente não pode parar de apoiar os associados nessa necessidade de suporte financeiro nesse momento. A nossa inadimplência está muito controlada, está baixa, a gente está com a segregação de operações em todas as nossas 12 agências. Então, a sugestão do Conselho de Administração, calcada nesse 1.250.000, foi exatamente para que a gente tivesse um pouco mais de recurso transferido para as reservas legais, que já estão robustas, mas a gente precisa crescer um pouco mais em uma velocidade maior do que o normal, sem ser caro para o associado, para que a gente possa alavancar mais. Paulo, para você ter uma ideia, você foi o meu líder aqui por alguns anos, eu fui seu subordinado, e com prazer aprendi muito com você, principalmente a mexer com o dinheiro dos outros, cuidar dele melhor do que o que a gente cuida do nosso mesmo. Então, a gente precisa deste suporte para crescer um pouco mais as reservas legais e também o nosso patrimônio de referência para a gente emprestar mais. Dinheiro nós temos, e muito, mas a gente precisa crescer nesse patrimônio sem buscar cota de capital das pessoas, sem buscar aporte das pessoas. Por isso, essa necessidade desses R$500 mil que poderiam crescer um pouco mais, ou R$1 milhão que poderiam crescer um pouco mais, eles vão virar 10 milhões nas mãos dos associados. Elias, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu quero também deixar um abraço aqui, deixar um agradecimento ao senhor Paulo Roberto de Miranda,
que é um dos fundadores do Cicobi Nosso Crédito, antiga Credipar. Muito obrigado, seu Paulo, pela participação, por estar presente conosco, nos apoiando. E também agradecê-lo pela sua participação. O seu Paulo Roberto de Miranda, além de ter sido um dos fundadores do Cicobi Nosso Crédito, também foi diretor da cooperativa, em conjunto, em sintonia com o grande presidente, seu Luiz Carlos Diogo, que muito nos ensinou, muito trabalhou para a construção desses resultados. Fazer resultado não é fácil, né, Elias, né, Paulo, né, Luiz Carlos, Pedroso, né, Rogério? É necessário ter condições. Nós precisamos muito fortalecer a cooperativa para que ela aumente o seu patrimônio líquido, aumente seu patrimônio de referência e, uma vez assim, estando robusta, para que ela possa cada vez mais fazer justiça financeira na comunidade onde está, aos nossos cooperados. E para nós é muito importante a mantença desses resultados nas nossas reservas, porque com eles nós podemos ter uma eficácia e uma eficiência maior. É onde já lições do senhor Luiz Carlos Diogo, aprendidas por todos nós, muitas vezes nós temos um ganho tão grande em escala de que 1 mais 1 não se torna 2. Ele se torna 3, ele se torna 4, e aí ele se multiplica e ganha a sua efetividade, a sua eficiência e a sua eficácia. Então, motivo pelo qual nós gostaríamos da mantença da proposta já alterada com a participação do nosso cooperado. Pergunto ao Rogério se há mais alguma dúvida, algum esclarecimento. Presidente, a gente só gostaria de fazer uma solicitação aqui no chat. O senhor Sebastião Borges manifestou aquela dúvida sobre o balanço. Se ele pudesse manifestar no chat se ainda resta alguma dúvida que possamos responder, que ele se manifeste no chat, por favor. Enquanto isso, tem mais uma pergunta do Bruno Oliveira, perguntando se tem algum artigo do Estatuto que limita os mandatos dos membros da diretoria, e se sim, por qual período? Bruno, muito obrigado pela sua participação. Não há o critério de limitação, porque nós entendemos que a constituição e a formação de pessoas em um conselho de administração se faz necessário seguir umas trilhas do conhecimento, assim previstas no Cicobi Universidade. Hoje o Cicobi Nosso Crédito tem a grata satisfação que tem 100% dos seus conselheiros de administração certificados pela Fundação Getúlio Vargas no exercício das suas atividades como conselheiros. Também temos a certificação na CPA 10 dos nossos conselheiros e também 100% de certificação do conselheiro fiscal. E bem como a diretoria. Eu acho que quem determina a mantença são os resultados e a capacidade. E claro que, uma vez tendo esse fator de limitação, nós poderíamos, de certa forma, acelerar o ingresso de pessoas ao cargo de conselhos que talvez não estariam tão aptas para o exercício do mesmo. Lembrando que esse procedimento é uma decisão assemblear, é uma decisão dos nossos cooperados no momento da eleição das chapas, dos nomes. E, claro, pode haver registros de chapas de pessoas que tenham interesse à ocupação dos cargos. E isso tudo é feito de uma forma muito natural, muito transparente, muito coparticipativa entre todos os cooperados. Mas não há um fator de limitação, até porque nós seguimos as diretrizes do Banco Central do Brasil. Se uma vez o Banco Central assim estipular, nós somos obrigados a manter-se e a perseguir esses critérios orientadores do órgão regulamentador. Mais alguma dúvida, Rogério? O Elias vai acrescentar algo na resposta. Por gentileza, Elias. Obrigado, presidente. Eu fico feliz, Bruno, que você tem interesse por isso. Com toda essa pandemia, eu desconheço um trabalhador médio de competência que esteja desempregado. O mercado está pujante por pessoas competentes. Então, se você tem interesse e conhece alguém que tem interesse em assumir um cargo de gestão na direção
de uma instituição financeira, o mercado está ávido por pessoas competentes que entreguem resultado e com pré-qualificação que dê conta do recado. A gente vai envelhecendo, a gente precisa formar sucessão. Então, se você é uma dessas pessoas, apresente-se a nós, que aí nós podemos conversar o que demanda a formação de um profissional na área de instituição financeira para que dê conta de administrar os volumes estratosféricos ou pequenos, mas que consiga fazer do limão uma limonada suíça e das intempéries algo muito melhor. A gente precisa de ajuda para que a gente consiga construir ainda mais um sistema mais sólido e forte, para que não sejamos a 6ª maior instituição financeira do país, para que a gente se torne a 4ª ou a 3ª em 100 anos. Se a gente não começar a formar pessoas competentes, com conhecimento e com coragem, a gente não consegue. Então, se você for uma dessas pessoas ou conhecer, o mercado está ávido. A gente tem imensa dificuldade no sistema inteiro, quando eu participo do orçamento em Belo Horizonte, para identificar profissionais que deem conta do recado, que fiquem 24 horas por dia ligados no mercado financeiro e que dê conta de entregar resultado com inadimplência baixa e não fechar carteira e não ser caro. É muito bom. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação, por você participar de um momento como esse. E nós ficamos muito felizes. Isso demonstra que nós temos pessoas que possam, de fato, vir aqui fazer a diferença e construir um ambiente melhor, uma sociedade mais justa e uma cooperativa com aplicabilidade dos verdadeiros princípios cooperativistas. Rogério, por gentileza, temos mais alguma dúvida, mais alguma participação? Presidente, tudo ok, tudo respondido. Então, uma vez todas as perguntas sanadas, as participações, pessoas que nós agradecemos muito por estar conosco, nós passaremos a um momento agora que diz respeito às votações, não é mesmo? Então, vou passar a palavra para a Angélica, para ela explicar esses procedimentos aos senhores. Assistiremos agora um vídeo demonstrativo, orientando a todos como realizar a votação. Associado, saiba agora como participar. Para finalizar sua participação, clique em Sair no canto superior direito. Agora, clique no menu 3 traços, no canto inferior direito, e clique em Votações. Na janela Votações, clique em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e clique no item Iniciar Votação. Aparecerá uma tela com instruções de como deve-se votar. Clique em Começar. Leia com atenção as informações disponíveis em cada item da pauta e faça a votação clicando na opção Sim ou Não. Caso queira visualizar a descrição de cada item, clique em Saiba Mais. Após votar em todos os itens, confira as opções que você votou. Clique em Confirmar voto e logo após, clique em Confirmar. Pronto, você votou e finalizou a sua participação. E após o término do prazo de 30 minutos para a votação, você terá acesso ao resultado final no aplicativo. Após o final da votação, selecione a guia Encerradas, dentro do ícone Votações para verificar o resultado. Sicoob Nosso Crédito. Com você na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021. A votação será aberta agora e vocês terão 30 minutos para realizar a votação. Após 30 minutos, voltaremos com o resultado. Até logo! Senhores cooperados, dando seguimento ao nosso processo assemblear, nós estamos finalizando o processo de votação e iremos apresentar para os senhores os resultados que foram computados. Motivo pelo qual pergunto para a mesa, já temos a apuração dos resultados? Então, nós temos a participação de 288 cooperados, 290 votos, né? Sendo que nós temos a aprovação quase que unânime de todos os itens, a aprovação do item 1 da Assembleia Geral Ordinária, 288 votos, 2 votos contrários e nenhuma abstenção.
Aprova o item 2 da Assembleia Geral Ordinária, 286 votos a favor e 4 votos contrários, com a participação de 290 cooperados. Com referência ao item 3 da Assembleia Geral Ordinária, temos a aprovação em 283 votos, 7 votos contrários, de um total de 290 votos. Com referência ao item 4, 290 votos, por unanimidade, a aprovação. Com referência ao item 5 da Assembleia Geral Ordinária, 286 votos aprovando e 4 contrários, de um total de 290 votos. Com referência às alterações estatutárias propostas, nós temos 289 votos aprovando e 1 voto reprovando, de um total de 290 votos. Senhores cooperados, nesse momento eu passo a palavra à senhora Maria Hortência de Souza, que é membro do Conselho de Administração e que temos a grata satisfação de ter os nossos conselheiros de administração aqui presentes nesse recinto. Por gentileza, Maria Hortência. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar falando com os nossos cooperados. Em nome do Conselho, quero fazer um agradecimento pela participação que tivemos nesta Assembleia Virtual. Foi unânime a votação, estamos todos muito felizes e tenho certeza que continuaremos todos tendo-se a maior vontade de fazer o melhor para essa cooperativa. O nosso conselho quer o melhor para todos os cooperados. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Passo agora para o nosso presidente, doutor Leonardo. Muito obrigado, Maria Hortência. Nós ainda temos um recado, e um recado bacana de ser transmitido. O Cicobi Nosso Crédito inovou nesse procedimento da Assembleia Digital. É a nossa primeira Assembleia que assim realizamos. Como forma de estimular a participação dos nossos cooperados, nós criamos um projeto de que, para cada participação de um cooperado que vota no processo assemblear, o Cicobi Nosso Crédito irá doar uma cesta básica, que terá o nome de doação, o primeiro nome do cooperado que participou na Assembleia. Então, o que vai acontecer é que nós temos a participação de 290 votos. O Cicobi Nosso Crédito irá doar 290 cestas básicas e essas cestas básicas serão nominadas com o primeiro nome do cooperado, com alguns dizeres tais como: essa cesta básica é doada pelo cooperado senhor Paulo, que participou ativamente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Cicobi Nosso Crédito. É uma forma de nós compatibilizarmos e aplicarmos a atividade social com a atividade econômica e a prática do verdadeiro cooperativismo de crédito. Não poderia deixar de agradecer todas as pessoas que, de certa forma, estiveram bastante comprometidas com a realização desses feitos assembleares. Senhora Ana Paula Bandeira de Lima, nosso diretor Rogério, o Sérgio Ribeiro, a Solange, o Léo Castellani, enfim, todos vocês, nossos funcionários, que contribuíram muito para a realização desse projeto e desse feitio. E, claro, uma pessoa que tem um sorriso muito bacana, uma pessoa que nos ajudou muito, a Angélica. Muito obrigado, Angélica, pela sua participação. Quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, de paz, de dizer que é possível, mesmo com todas as dificuldades que certa vez possamos encontrar nos nossos caminhos, nós conseguimos superá-las e atravessar essas atividades desafiadoras com a finalidade de alcançarmos os nossos objetivos. A toda a família Cicobi, o nosso muito obrigado. A vocês cooperados, razão de existência e razão do propósito da nossa cooperativa, que é conectar pessoas com a finalidade de promover justiça financeira. O nosso muito obrigado e uma boa noite.
Encerramos aqui a transmissão da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021 do Sicoob Nosso Crédito. Obrigado pela sua presença e participação.